Olá, eu sou o Samuel TK e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Namekusei vai explodir. E dessa vez aqui, às vezes a gente se pega no questionamento de o que tal idol vivia antes de querer se tornar um artista. E hoje, meus queridos, nós vamos falar basicamente daqueles idols que têm passados totalmente inesperados na indústria. Não, fora da indústria. Tu tá acostumado a falar indústria? Um exemplo que eu vou contar que é totalmente inesperado. Tá vendo esse aqui? Esse cara aqui, ó. É o Sejun, meu base do Victor. Sabe o que esse garotão aí, que é visual, face e um dos lead vocal do grupo, foi antes de fazer a audição pra virar idol? Sabe o que ele foi? Sabe o que ele fez da vida? Um segurança de banco. Ele foi um segurança de banco. Você sabia disso? Provavelmente sim, se você é fã do Victor, mas enfim. É esse tipo de coisa que você vai ver aqui, meu filho. Minha filha. Então bora começar logo depois da nossa recomendaçãozinha de hoje. Daehyun era um integrante do falecido grupo Rain-Z, foi participante do Produce e conseguiu ganhar uma atenção, assim como todos os outros integrantes do grupo WE-I, que tem passados na indústria já familiares pra gente. Mas além desse passado que já estamos familiarizados, antes mesmo de conhecermos ele, o garotão era engenheiro civil certificado e já estava exercendo esse trabalho com 4 habilitações técnicas nacionais da área. E como eu disse, tudo antes de se tornar até mesmo trainee. Xarabará. O cara já era engenheirão. 을 3개 이상 보유하고 있습니다. 네, 이건 진짜 토목할 일 있으면 불러주시면. Tinha rolado uma entrevista durante os dias que ele era integrante do falecido Rain-Z, onde de forma natural que se alguém precisasse de algum serviço de engenharia civil, era só mandar um alô pra ele que ele iria tranquilaço. Ele disse isso. Ou seja, se quiser um trabalho de engenharia civil, ó, só ligar pro Daehyun. O Park Sang-hoon do ENHYPEN também não escapa de ter um passado completamente inesperado sendo patinador. Sabe aquele negócio de no gelinho? Tá ligado? Ele patinou durante 10 anos inteiros antes de debutar no seu atual grupo e foi relatado também que ele vivia recebendo ligações da atual empresa HYBE e que seus pais disseram que tranquilo, se ele quisesse virar idol, pode virar, filhão, porque esse treinamento ajudaria ele na patinação. Então tudo bem. Então ele virou trainee, basicamente a rotina dele era intensa pra uma ó. Ele patinava de manhã e treinava pra ser um idol no resto do dia. Só que ele oficialmente se aposentou da patinação quando debutou no ENHYPEN. Ou seja, ele melhorou na patinação, né, devido a também o treino do idol, e aí deixou de patinar. Olha só que ironia. Eric Nam acabou se tornando um dos artistas mais únicos do K-pop, mas ele teve oportunidades de ouro ao longo da sua vida inteira. E bota ouro nisso, é um ourãozão. Ele no passado havia se formado na Boston College, com especialização em estudos internacionais e já tinha até mesmo um emprego planejado como analista de negócios na Deloitte, que é uma empresa dos sonhos, assim, basicamente, se vocês não querem descrições detalhadas, é tipo trabalhar numa empresa muito incrível. Resumindo, grana altíssima, papai. Só que o sonho dele era a música, ele amava isso, ele amava cantar. Então ele acabou sendo selecionado pelos seus vídeos no YouTube em que ele cantava e tudo mais, por uma competição de canto. Óbvio, né? Pelo amor de Deus. Chamada Star Audition. E se tornou o que é hoje. Um cara extremamente renomado aí, um cantor incrível, que eu queria ver um show ao vivo, pelo amor de Deus, por favor. O JB era um odiador nato de música, deixando isso já claro aqui firmado. Já é chocante. Mas estranhamente ele era um cara que sabia dançar e fazer b-boy, né, breakdance. Mesmo ele odiando música, o que, né?
isso, ele acabou fazendo audições na JYP Entertainment para se tornar um dançarino profissional ou qualquer coisa do tipo, nesse âmbito de danças apenas. Ele só queria se tornar um profissional de dança. E por diversas vezes, junto do Jin-young, o JB ficava em primeiro lugar empatado com o seu colega contra mais ou menos 10 mil participantes. Então, os dois eram os brabos. Foi nisso aí que o garotão finalmente acabou se tocando que ele na verdade amava a música tanto quanto a dança e finalmente debutou no JJ Project na JYP Entertainment. E os dois eram caras que se odiavam completamente, que é outra coisa extremamente chocante de saber do passado deles. Mas gradativamente, com uns 10 anos de convivência, eles se tornaram grandes amigos e fizeram parte de um dos grupos que mais transmite o sentimento de união, que é o GOT7. A gente sabe muito bem disso. E falando em dança, o pai do Jino do Seventeen tinha um próprio dance studio. Falei inglês, uau. Então com isso seu filho praticamente viveu dançando sempre. E dá pra ver isso bem porque com a habilidade dele, quando ele tinha apenas 6 anos de idade, ele apareceu na TV sendo mini imitador do Rain, que é um cantor e ator famoso da Coreia do Sul. 그런 아빠의 길을 물려받은 아들 8살 찬이의 춤솜씨도 수준급. 노래도 잘하고 춤도 잘 추는 가수가 될 거예요. 아빠와 찬이는 최고의 댄스 파트너. 노래면 노래, 춤이면 춤, 수준급인데 손님들도 일부러 찬이 춤을 보러 올 정도라고. E ele acabou participando assim como Eric Nam no Star Audition, mas não passou apesar de ter conquistado algumas pessoas na época pelo seu carisma e habilidade. Que não falta, irmão. E o mais interessante de se comentar é que um dos jurados ali disse o seguinte, que em 7 anos via ele sendo idol. E vamos ser sinceros, aquilo foi em 2011, então tecnicamente a pessoa tá certa, só tem um grau de erro ali, então tá certo, acertou. E é incrível ver a evolução dele, até mesmo partindo do debut, parecendo que ele nasceu para ser um idol no K-pop, que esse mundo é totalmente para ele. Inclusive eu fiz um vídeo desses de idols que nasceram pro K-pop, se vocês quiserem ver, vai estar no card se eu lembrar de colocar. Apesar de não ser um idol, o Tablo chama a atenção na cena musical coreana e acaba chamando a atenção de muitos K-popers por aí, pelo quão incrível ele é. Musicalmente falando, o cara é um gênio incontestável e não é pra pouco não, meus queridos. Ele se graduou em Stanford, que é uma das universidades mais renomadas do mundo, e o cara obteve seu bacharelado em inglês e mestrado em escrita criativa. E com tanta coisa, é claro que ele gerou muita inveja de uma porcentagem do povo coreano que começou a dizer que era tudo fake esse lance da Stanford. Não somente por isso, pois na época tava rolando acusações e exposes reais de pessoas que fingiam ter se graduado em universidades incríveis, forçando ele a sair da empresa atual naquele momento, tendo sua família ameaçada, chegando ao ponto até mesmo de querer a cabeça do cara simplesmente por inveja. Demorou, mas depois de tudo isso ele finalmente esclareceu, indo pessoalmente a Stanford e provando com documentações, além da própria universidade vir defender o artista. Ainda bem que tudo isso passou, apesar de ter sido um momento bem turbulento dele, mas o que resta agora do povo é admiração e inspiração. Enfim, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho se vocês curtiram, para crescer ainda mais a comunidade. Muito obrigado mesmo por ter assistido e a gente se vê no próximo vídeo. K-Pop é good!